A equitação que a gente trabalha aqui no Instituto MV, ela é diferente da equitação que a gente escuta fora, porque hoje, infelizmente, existe uma confusão entre equitação e hipismo. A equitação ela é a arte de montar cavalo. Se a gente procurar no dicionário, inclusive até antes de Cristo, Xenofonte, que é o pai da equitação, ele sempre traz isso, né? Que a equitação é a base para tudo. E aí o que acontece? As pessoas confundiram a modalidade com essa base. Então eu gosto de trazer a equitação fundamental numa analogia como se fosse a escola. O que a gente faz é trabalhar do 5º ao 9º ano, né? Nós somos os instrutores da base, então nós damos todos os fundamentos da equitação. E o que seriam esses fundamentos, né? Ele é respaldado em 4 pilares. Então o primeiro fundamento seria a natureza do cavalo, né? Pensando que o cavalo, ele é um ser diferente de nós, ele é uma presa e não um predador, né? Então por isso a gente tem que estudar um pouquinho a natureza dele. Segundo, é sobre as ajudas, que é o nosso idioma equestre, como uma língua, né? Como o inglês, como o português, é a forma que a gente se comunica com o cavalo, só que na equitação nós nos comunicamos com o corpo. Então é muito importante a gente entender exatamente quais são as falas, né? O outro pilar muito importante são as atitudes mentais. Por quê? Nós somos mente e corpo, então é muito importante que a gente trabalhe não só a parte física, mas também trabalhe a parte principalmente emocional. O cavalo ele traz muito isso, né? Muito medo, muita insegurança, então é muito importante que isso esteja sendo trabalhado também durante o processo de equitação. E por último, eu gosto de dizer que sempre a cerejinha do bolo da equitação fundamental, que é a biomecânica do cavaleiro, né? Que eu gosto de dizer de biomecânica do centauro. Eu sempre falo que o centauro é uma figura mitológica que ele representa bem o processo de equitação fundamental e o objetivo do instrutor de equitação fundamental, que é fazer com que o aluno ele vire um só. Né? Ele vire um ser em conjunto com o cavalo, metade homem, metade cavalo. E para isso, a gente precisa trabalhar esses 4 pilares, tá? E aí, como que eu faço a divisão de... É a mesma metodologia para criança e para adulto? Não, não é a mesma metodologia para criança e para adulto. Tá? Para criança, a gente trabalha, primeira coisa, a gente olha e foca muito no desenvolvimento infantil. Eu sempre falo que a criança, nós construímos, né, porque ela está se desenvolvendo. E o adulto a gente desconstrói, porque o adulto, aí a biomecânica entra muito. O adulto ele trabalha, ele tem muitos vícios, ele tem muitos padrões posturais, emocionais, que fazem inclusive que o emocional traga aspectos para a postura e também, às vezes, padrões do dia a dia, né, ou forma de dirigir, a forma de usar o computador. No caso da equitação fundamental, a criança, a gente presta muito atenção na fase do desenvolvimento infantil que ela tá. Então, crianças, por exemplo, a criança ela começa a equitação a partir dos 2 anos, a literatura ela oscila entre 2 e 5, mas a gente faz um trabalho bem tranquilo de 2 a 4 anos que a gente chama de aula baby. O que é aula baby? A aula baby é uma aula que a gente vai trabalhar justamente o universo do cavalo e todas as potencialidades que essa criança vai ter dentro desse universo. Então, na aula baby, a gente vai trabalhar o lúdico, vai trabalhar a lateralidade, vai trabalhar consciência corporal dentro da fase da criança, dentro do que ela pode naquele momento, de acordo com a parte psicomotora. Depois disso, a gente tem a outra fase, que é a fase que a criança já começa a entrar um pouco mais na equitação, né? Então, a fase de 7 a 10 anos, a gente já trabalha um pouco mais exercícios mais direcionados para equitação, um pouco mais de técnica, mas ainda mantendo o lúdico. Dos 10 ou 11, né, vamos dizer, dos 12, vamos colocar melhor, dos 12 anos para frente, aí é realmente a equitação pura. Então, a gente divide entre essas 3 fases. Mas a criança, eu gosto de utilizar um método que se chama equivaulting. O que é o equivaulting? O equivaulting foi um método que eu acabei criando baseado no volteio, tá? O volteio é uma modalidade que surgiu na Itália e depois, num período renascentista, e depois ela foi para a Alemanha, né? Onde ela é bem difundida. O volteio foi por muitos anos utilizado no exército como forma de trabalho para guerras, né? Para ganhar assento. E eu tive uma experiência muito grande, né? Com o volteio durante a minha trajetória de carreira, principalmente. E aí, o que nós fizemos? Eu fui adaptando desses anos todos, mais de 16 anos trabalhando com equitação e trabalhando com criança, eu fui adaptando algumas relações do volteio para a equitação. Por quê? Porque o volteio, ele é uma modalidade. E aí, de novo, eu quero que a criança, ela tenha a base, eu não quero já focar ela na modalidade. E aí, nós pegamos alguns trechos, né? Algumas questões, alguns exercícios, alguns desenvolvimentos que o volteio traz e adaptamos para a equitação. Então, todos os exercícios que a criança faz no volteio, isso tudo é pensado. Cada exercício é pensado para que quando ela vá para a cela, ela já esteja conectada. E acaba sendo interessantíssimo, porque são exercícios lúdicos, gostosos, que desafiam, que a criança enlouquece, ela adora, e ao mesmo tempo eu já estou trabalhando ela para o momento da cela. Depois que a criança passa pelo equivaulting, aí sim ela vai para a cela, e aí a gente trabalha o trabalho de CCC, que é consciência corporal no cavalo. Esse trabalho eu faço na guia, né? Então o aluno ele fica preso à guia com o instrutor, o cavalo é treinado, comando de voz, então qualquer questão de emergência o cavalo
cavalo, ele reduz, ele para. E aí o objetivo é a gente trabalhar justamente equilíbrio, trabalhar consciência corporal e as técnicas da equitação, mas que a pessoa entenda o que ela tá errando, o que ela tá acertando e, de verdade, entenda o que ela tá fazendo sobre o cavalo. Uma coisa importante desse método do CCC, por que a gente já coloca primeiro na guia e não já dá as rédeas, né, que seria o normal? Porque, fisiologicamente falando, o nosso corpo, ele tem por conta da nossa destreza manual, né, a nossa mão, ela tem uma destreza muito forte, a boca também tem, o nosso corpo, ele tem uma representação motora muito grande em relação à mão e à boca, né? Se vocês olharem, eu vou até colocar uma representação aqui que é o homúnculo de Penfield, ele na verdade, ele é uma representação, ele é uma imagem, né, um desenho que foi feito para justamente mostrar como que o nosso cérebro enxerga. Então, quando eu coloco essa criança ou esse adulto direto na cela com as rédeas, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir se conectar de forma efetiva no cavalo, ele vai se pendurar, ele vai usar as rédeas como corrimão e ele não vai conseguir conectar o quadril. Se você ver a foto, o quadril é pequeno em relação às mãos. E o nosso cérebro quer economizar energia, então o que ele faz? Joga toda a pressão na mão, né? Joga todo o peso e isso é extremamente perigoso para o aluno, né? E também para o cavalo, porque sobrecarrega o cavalo, a boca é uma região super sensível e o aluno não aprende a usar o corpo dele. Então a gente faz esse trabalho de CCC justamente para que o aluno entenda o corpo dele, ele entenda como que funciona o corpo dele e principalmente tem essa possibilidade de ativação de partes do corpo que normalmente ele não tem essa oportunidade por conta do uso excessivo das rédeas nesse primeiro momento. Ele precisa dessa etapa para poder trabalhar o cérebro. E aí a última etapa, que seria a etapa do centauro, que eu gosto de dizer, né? Que aí sim a gente começa a trabalhar as ajudas, né, que é o nosso idioma equestre. Então, o aluno aprende todas as ajudas de rédeas, que são 5, as ajudas de perna, ajudas invisíveis, que a gente utiliza o quadril, aprende a fazer trabalhos laterais, saída galope, enfim, tudo que ele precisa para qualquer modalidade, ele vai fazer. Quando eu fui trabalhando, estudando e formando o meu método, uma das coisas que eu sempre quis é individualizar o aluno. Então, eu acho que o grande diferencial desse método, fora todas essas estratégias, é a diferenciação. E para você ter diferenciação, você tem que analisar com profundidade como que funciona, né, o corpo, como que funciona a mente. Então, não é simplesmente ensinar a equitação, é ensinar de uma forma que qualquer pessoa, em qualquer situação, consiga montar qualquer cavalo. Então, isso é o objetivo do nosso Instituto MV e das nossas aulas de equitação.